do Sistema Educacional Positivo. Aí, vamos começar com a nossa resolução do simulado da primeira série, tá? O que a gente resolveu fazer? Olha só que legal. Colocamos aí algumas questões fora de ordem, mas ordem de importância e detalhe. Nesta hora que a gente vai fazer, a gente aproveita e faz uma revisão muito completa do material para você, beleza? Então vamos fazer o seguinte, na questão número 1, vocês devem ter o material aí, ele fala o seguinte, tá? Primeira série. Para fabricar uma máscara artesanal, uma costureira utiliza um kit contendo 30 cm de elástico e 1.260 cm de tecido. O custo desse kit, junto à distribuidora, custa R$ 2,80 por unidade. E ainda há o valor de R$ 20 o frete, independente da quantidade comprada. O custo C que essa costureira terá para a fabricação de X máscaras pode ser representado pela função. Essa é uma questão considerada fácil, mas ela cai demais na tua prova do Enem. Questão de modelagem matemática, certo? Você só tem que modelar o que ele fala. Então, lá no teu material, ele fala o seguinte, o custo de cada kit é R$ 2,80 e ele tem um frete de R$ 20, independente da quantidade que você comprar. Então, de qualquer maneira, você tem que pagar R$ 20. E que mais? Você vai pagar R$ 2,80 por kit. Então, pensa comigo. Se você comprar um kit só, você paga R$ 2,80. Se você compra 2 kits, seria então 2 vezes R$ 2,80. Se você compra 3 kits, seria 3 vezes R$ 2,80. Então, de um modo direto, o custo que ele fala, o custo ele sempre chama de C, o custo vai ser então R$ 2,80 por kit. Então, 2,80 vezes X, que é a quantidade de kits, mais o frete que você tem fixo, que é de R$ 20. Você paga R$ 20 de frete, independente da quantidade de kits, e por kit você paga R$ 2,80. Então, gabarito, letra D de dado, está resolvido. Tudo bem? Essa é a nossa primeira questão. Muito direto a primeira. Então, agora, fora de ordem, nós vamos para 44. Você vai ver que as questões têm uma ordem muito... 42. Nós vamos para a questão 42. As questões têm uma ordem muito tranquila para fazer. Na tua questão 42, também de modelagem, ele fala um pouquinho mais complicado. Olha só que importante essa questão. Na 42, Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e é conhecida por suas belezas naturais, banhada por mais de 40 praias. Um comércio sazonal se estende durante a estação mais quente. Vendedores ambulantes vendem vários produtos na praia. Chegamos na parte importante. Um vendedor que comercializa redes paga uma taxa fixa de R$ 2.500 para ter licença de venda durante o ano todo o verão e tem custo de R$ 18 por cada uma de suas peças, que são vendidas por R$ 45. A função que representa o lucro do ambulante a ser definida é igual a quanto? Ó, essa é uma questão importantíssima. Então, primeiro de tudo, igual na questão anterior, a gente vai fazer o custo dele. Ele fala o seguinte, lá na quinta linha, nós temos um custo fixo de R$ 2.500 para a licença. E ele ainda tem um custo de R$ 18 por cada de uma de suas peças. Então, espera só um pouquinho. Vamos fazer assim, tá? O nosso custo, eu vou chamar assim de CX, custo em relação a cada peça, é R$ 2.500 fixo e ele ainda tem R$ 18 por peça. Então, você vai ter assim, R$ 2.500 que é fixo, mais R$ 18 por peça X. Então, olha só, se for uma peça, 18 vezes 1, se for duas peças, 18 vezes 2, e assim vai indo, mais 2.500 que é o custo fixo. Tudo bem? Isto é a função do custo dele. Aí ele fala outra coisa importante. Cada peça a gente vende por R$ 45. Então, a minha venda, 45. Quanto que eu arrecado por venda? 45 por peça. Se for uma peça, 45 vezes 1. Se for duas, 45 vezes 2, e assim vai indo. Então, minha venda, vou chamar de venda VX. A minha venda, então, é 45 vezes X. 45 por peça. X é o meu total de peças. Tranquilo? Aí a pergunta dele lá no final é, qual é o meu lucro? O lucro, então vamos fazer assim, o meu lucro, ele chama só de FX. Então vamos lá, eu quero a função lucro. Bom, você concorda que para você matar o lucro, basta você fazer tudo que você arrecada na venda e tirar o teu custo? Então o teu lucro, FX, então, nada mais seria do que o que você arrecada na venda X, menos então o teu custo de X, certo? É só fazer a venda menos o custo. Pronto, então vamos lá. F de X, agora eu consigo resolver. Minha venda, 45x. Menos o meu custo, 2.500, mais 18x. Como tem um menos aqui, você vai botar um parênteses aqui, ó.
Total da venda menos o que você tem de custo, você vai ter o teu total de lucro, o teu gabarito, letra A. Eu nem preciso resolver a questão. Tranquilo? Então, já matamos então a questão 42, letra A. Beleza? Vamos lá. Nossa próxima questão agora, a questão número 2. Vamos lá, questão número 2. Parecida, mas você vai ver que a gente vai aumentando aqui o nível, tá? Na questão número 2, ele fala o seguinte, ó. Devido ao isolamento social, o dono de um restaurante começou a vender marmitas para complementar sua renda. O conteúdo de cada marmita gera um custo de R$ 4,95 para o comerciante e ele paga R$ 0,75 por embalagem. Além disso, o cozinheiro do restaurante tem um salário mensal de R$ 980. Sabendo que cada marmita é vendido por R$ 9,50, a quantidade mínima de marmitas que ele precisa ser vendido para o restaurante gerar lucro é igual a quanto? Beleza? Então, tá aí, olha só. Uma questão puxa a outra, então vamos começar. Primeiro de tudo, ele fala o seguinte. O custo para o comerciante, para o conteúdo de cada marmita, é R$ 4,95. E por embalagem, ele paga R$ 0,75, tá bom? Então, por refeição, vamos fazer uma conta, tá? Por refeição, ele tem R$ 4,95 para o conteúdo, mais a embalagem, que é 0,75. Esta soma que está aqui, se você somar, isso aqui vai dar 5,7. Isso, então, R$ 5,70 é o custo que você tem por marmita com a comida, certo? E ele ainda tem um custo de salário mensal de R$ 980 para o teu cozinheiro. Então, agora, eu já sei meu custo. O meu custo, então, vai ser, então, R$ 980, que é o salário do cozinheiro, mais R$ 5,70 por marmita que ele vender, por comida que ele vender, tá certo? Esse é o custo dele. Aí ele fala assim, cada marmita é vendida a R$ 9,50, tá? Então, vamos dar uma melhorada. A nossa venda, o que eu vou arrecadar na venda é R$ 9,50 por marmita vendida. Então, 9,5x. X é a quantidade de marmitas. Aí a pergunta dele é, qual é a quantidade mínima de marmitas que a gente deve vender para que o restaurante tenha lucro? Então, tudo volta, quero o meu lucro. Meu lucro, então, eu vou chamar de L, lucro, tá? Para a gente resolver o nosso lucro, então, é o total de vendas menos o custo. Então, meu lucro, vamos lá, é venda menos custo de novo. Aí, olha só, lucro. O que eu tenho na venda? 9,50. X menos. O que eu tenho no meu custo? 980 mais 5,7x. Pronto, parênteses, porque tem o sinal negativo. Só para deixar organizado, então, minha função lucro, então, vai ficar assim, ó. Tirar um parênteses, tá? 9,5x mais com menos fica menos 5,7x vai dar 3,8x. E aqui vai ficar menos 980. Pronto. Esta é a função do lucro. Só que daí ele fala assim, qual a quantidade mínima de marmitas que ele tem que vender para ter lucro? Então, olha só. Se o meu lucro for negativo, ele vai ter prejuízo. Se o meu lucro for igual a zero, ele não tem lucro, está zerado. E para ser para ter lucro, isso aqui tem que ser maior do que zero, certo? Então, tudo que a gente vai fazer isso aqui é resolver. Eu vou pegar isso aqui, 3,8x, menos 980, isso aqui, então, tem que ser maior do que zero. Eu quero que tenha lucro, certo? Então, meu lucro tem que ser positivo. Para você resolver essa questão, fica fácil, né? 3,8x, menos 980 vai para lá, mais 980. Então, isso aqui é maior que 980. Aí fica fácil. Está multiplicando, passa dividindo. O meu x, então, vai ser maior do que 257,8 marmitas. Então, espera só um pouquinho. Eu tenho que vender mais do que 257,8 marmitas. Então, agora, coisa fácil, né? Não tem como eu comprar metade de uma marmita. O meu número x tem que ser um número inteiro. Confere? Então, número inteiro maior do que 257,8. Então, gabarito 258 marmitas. Esse é o gabarito letra C. Tranquilo? Então, 1
a 42,2 resolvida. Vamos agora para a questão número 10. Vamos lá. Questão número 10, muito importante também, olha só o que ele fala. Duas empresas de recreação infantil adotam os seguintes critérios de orçamento. A empresa Criança Feliz cobra R$ 45,00 por criança presente e uma taxa fixa de R$ 320,00 pelo aluguel dos brinquedos. A empresa Mundo Encantado cobra R$ 37,00 por criança e uma taxa fixa de R$ 470,00 referente aos brinquedos. A empresa Mundo Encantado passa a ter o menor orçamento com festas, com no mínimo quantas crianças? Tudo bem? Então, olha só que importante. Nessa questão, modelagem matemática também, você tem duas coisas. Vamos lá. A empresa Criança Feliz cobra R$ 45,00 por criança e uma taxa fixa de R$ 320,00. Então, vamos lá. Criança Feliz, eu vou chamar de F de Feliz, tá? Criança Feliz, F, ele cobra uma taxa de R$ 45,00 por criança e 320 fixo. Então, seria R$ 45,00 por criança, X, mais então R$ 320,00 que é fixo, tá? R$ 45,00 por criança, mais 320. A empresa Mundo Encantado, vou chamar de M, Mundo Encantado, ele faz assim, ele cobra R$ 37,00 por criança, mais uma taxa fixa de R$ 470,00. Então ficaria 37 por criança, 37x, mais R$ 470,00. Tudo bem? Aí a pergunta dele é, a empresa Mundo Encantado passa a ter o menor orçamento com festas para com, no mínimo, quanto? A empresa Mundo Encantado tem menor orçamento. Pensa comigo. Se você tivesse uma criança só, 37 vezes 1 dá 37, mais 470, você tem um valor. Se for uma criança, 45 vezes 1, 45, mais 320, você pode ver que isso aqui fica mais caro. Só que, dependendo do número de crianças, a Mundo Encantado vai ficar mais barato. Para qual valor de total de crianças, o Mundo Encantado fica mais barato? Toda vez que você quiser saber quando um é mais caro, outro é mais barato, para você saber a partir de quando um fica mais caro ou mais barato, basta você igualar as duas. É só você calcular o ponto de intersecção, iguala as duas. Então vamos igualar as duas. Para a gente igualar as duas, então ficaria assim, ó, 45x mais 320. Isso aqui então vai ser igual a 37x mais 470. Pronto. Agora a conta fica fácil fazer, né? 37 positivo vem para cá negativo, vai ficar 8x. 320 positivo vai para lá, negativo, isso aqui vai dar 150. 8 está multiplicando, passa dividindo. Se você resolver, o teu x vai dar 18,75. Lembre, x é o teu total de crianças, certo? Não tem metade de uma criança, então tem que ser número inteiro. Então o nosso gabarito é a partir de 19 crianças. 19 crianças, então, é o nosso resultado oficial. Tranquilo? Letra D de dado. Beleza? Pronto. Questão 10, resolvido. Então, agora, nós vamos para a 44. Tudo bem? Entramos agora nas matérias de funções. Tudo isso aqui que a gente fez era modelagem matemática. Agora começamos a falar em função propriamente dito. Vamos lá. Na tua questão 44, ele fala assim, o saldo bancário de um cliente está negativo, em R$ 315. Se esse valor for coberto, isto é, se ele depositar essa quantia de volta à sua conta até o final do mês, não paga taxas do cheque especial. Para não pagar esses juros, ele decide depositar todos os dias a quantia de R$ 35. Dessa forma, a função que representa o saldo nessa conta é definida por f de x igual 35x menos 315. Certo? Cuja raiz tem zero da função igual a quanto, tá? Então, olha só, ele fala um monte de coisa que, na verdade, nessa questão, você não precisa se preocupar. Só na última linha, o que ele está pedindo? Eu quero a raiz, eu quero o zero da função. Toda vez que ele te der uma função, tudo que a gente fez até agora é função, toda vez que ele te der uma funçãozinha, para você achar a raiz ou zero da função, tem uma regra bem simples.
basta você pegar e igualar a zero. Igual a zero. Para achar a raiz ou zero da função, basta você igualar a zero. Então, você faria assim, 35x menos 315, simplesmente você iguala a zero. Pronto, resolvendo. 35x fica, vai para lá positivo, 315. Pronto, 35 está multiplicando, passa dividindo. Se você dividir, meu resultado é 9. Então, o zero da função, a raiz da função é 9. Gabarito, letra E, resolvida então a questão 44. Beleza? Vamos lá. Nossa próxima agora, número 3. Nossa próxima questão, número 3, ela é muito importante para você. Olha só, mais difícil do que as outras. Ele fala assim: dois irmãos decidem fazer um jogo matemático de perguntas e respostas. Depois de muitas rodadas, o jogo continuava empatado. Assim, para acabar com o empate e determinar o vencedor, a última pergunta foi feita pela mãe das crianças. Qual o valor de f de 2 em uma função polinomial do primeiro grau que possui f de 3 igual a 7 e f9 igual a 22? Tá? Então, olha só. A pergunta da mãe dela é: qual que é o valor de f de 2 em uma função polinomial do primeiro grau, aonde f de 3 é igual a 7 e f de 9 é igual a 22? Essa é a pergunta deles, tá? Qual o valor de f de 2, sabendo que f de 3 é 7 e f de 9 é igual a 22? Aí, a única coisa que você tem que fazer, tá? É saber que é uma função polinomial do primeiro grau. Isso está escrito na tua questão. Toda função do primeiro grau, você pode generalizar assim: f de x igual a x mais b. Isso é do primeiro grau, afinal x está com o grau 1. Se ele falar em função do primeiro grau, basta você pegar e fazer f de x igual a x mais b. Então, tudo que a gente vai fazer a partir de agora é olhar. Dentro do parênteses é o x. Então, vamos começar com f3. Organizadinho, eu faço aqui para você. Nós queremos agora f3. Dentro do parênteses é o x. Então, se eu quero f de 3, no lugar do x eu boto 3. Então, isto aqui seria, então, o meu x troca por 3. A vezes 3, mais b. Tudo bem? Essa é a primeira parte. Daí, agora, eu vou fazer f9. Mesma coisa. Como 9 está dentro do parênteses, o 9 é o x. Então, tudo que eu quero agora é f9. Para fazer f9, pega o meu x, que é 9, troca no lugar do x. Então, fica a vezes 9, mais b. Tudo bem? Só para fazer organizadinho. Aí, ele ainda fala uma coisa importante, ó. f de 3 é igual a 7. Isto aqui é igual a 7. Ou seja, isto aqui é igual a 7. Então, vou dar uma arrumadinha. A vezes 3 é 3a, mais b. Isso aqui tem que dar 7. Isso é dado do exercício. Certo? f de 3 é 7. f de 9 é 22. Então, isso aqui é 22. Ou seja, vou puxar aqui para você. 9a mais b. Isso aqui tem que dar, então, 22. O que a gente acabou de fazer aqui? Achar um sistema. Esse é um jeito muito direto de você resolver uma função do primeiro grau, certo? Aí, para você resolver esse sistema, sempre tem um jeito muito fácil de fazer. Qualquer equaçãozinha do primeiro grau, função do primeiro grau, para você poder resolver isso aqui, ó, basta você subtrair os dois. Toda vez que você subtrair os dois, você consegue achar uma letra na hora. Vou fazer o seguinte, olha só. Ao invés de subtrair de cima para baixo, vou subtrair de baixo para cima. Olha só. 9a menos 3a, 6a. Tá? b menos b eu posso cortar. Ó. 22 menos 7 vai dar 15. Pronto. 6 está multiplicando, passa dividindo. 15 sobre 6. Vou dar uma simplificada. Matamos o a. Vou dividir tudo por 3. Então, 15 por 3 vai dar 5. 6 por 3 vai dar 2. Matamos o valor do a. Meu a, então, a sobre 2. Tudo bem? Beleza. Agora que eu tenho a, eu vou pegar e vou substituir em qualquer equação para resolver o b. Vamos jogar na primeira. Vou pegar esse aqui. 3 vezes. Meu a, a gente já tem. Meu a, 5 sobre 2. Mais meu b.
isso aqui tem que dar 7. Certo? Só para deixar bonitinho, então, 3 vezes 5 dá 15. 15 sobre 2 positivo vai para lá negativo. Então, meu B vai ficar assim, ó, 7 menos, então, 15 sobre 2. B fica, então, vamos lá. Tira o mínimo. 2 vezes 7 dá 14. 14 menos 15, menos 1 sobre 2, ó. Esse é o meu B. Agora a gente já tem o B. Tudo bem? Aí, dentro do B, ele fala o seguinte. Qual o valor, então, do F2? Ah, agora fica fácil, né? Eu tenho A, eu tenho B. Eu vou jogar na minha função original. Minha função original, então, vai ficar assim. F de x, AX mais B. Meu A, 5 sobre 2x. Meu B, menos meio. AX mais B. Eu tenho A, eu tenho B. Só substituir aqui, aqui. Aí, tudo que ele pede para você, quanto que é F de 2? Aí, fica fácil de fazer. Para você resolver F de 2, no lugar do x, você vai trocar por 2. Então, fica 5 sobre 2 vezes 2. Menos meio. Ah, vou fazer assim, então, né? F de 2, vamos fazer assim. 5 vezes 2 dá 10. Eu vou deixar assim, ó. 10 sobre 2 menos 1 sobre 2. Eu sei que 10 sobre 2 dá 5, mas não vale a pena você simplificar, porque como a parte de baixo já está igual, você não precisa nem tirar o mínimo. 10 menos 1 dá 9, então o nosso gabarito, 9 sobre 2. Esse é o gabarito oficial da tua questão. Então, é letra E de estudante. Tranquilo? Então, questão 3 resolvida. Essa é uma maneira de você resolver função do primeiro grau, muito importante para você. Tem que saber fazer assim, tudo bem? Definição de função do primeiro grau, AX mais B. É claro que existem várias outras maneiras de fazer, mas essa aqui é a principal de funções, tá? Então, questão 3 resolvida, complicadinha. Então, agora a gente vai para a questão 4, parecido também. Então, agora a nossa questão número 4. Na nossa questão número 4, ele fala assim, ó. 3 alunos de uma escola decidirem se candidatar a uma vaga de presidente do Grêmio Estudantil. A fim de compartilhar suas propostas com os colegas, cada concorrente preparou um modelo de panfleto que seria confeccionado em uma gráfica próxima à escola. O gráfico abaixo mostra a relação linear entre custo Y em reais e produção X de panfletos da campanha de candidatos A e B. Tudo bem? O gráfico já está lá no quadro. Sabendo que o custo de produção se mantém linear para 3 candidatos e que o candidato C pagou R$ 151,25 por seu pedido, a quantidade de panfletos utilizada por ele foi igual a quanto? Então ele fala o seguinte, ó. Se você produzir 180 panfletos, você vai pagar R$ 110. Se você produzir 120 panfletos, você vai pagar R$ 140. Aqui é a quantidade de panfletos, aqui é o preço que você paga. A pergunta dele é, e se você quiser pagar R$ 151,25, quantos panfletos você quer? Você pode ver que R$ 151,25, ele está para cima. Eu quero saber quantos panfletos vai dar no total. Tranquilo? Então, de um modo muito direto, o que você tem que fazer nessa questão? Igualzinho isso aqui, ó. Isso aqui é uma reta, certo? Reta é uma função do primeiro grau, então você tem que saber generalizar. Função do primeiro grau, agora já sabe. F de x é igual a x mais b. Isso é uma função do primeiro grau. Mas como qualquer função, você tem eixo x e você tem eixo y. O x já está aqui. Quem que é o nosso y? Você sabe, é o f de x. Então, isso que está aqui é a mesma coisa que y. Y, então, igual a x mais b. E você sabe que para você poder traçar uma reta, tudo que você precisa é de 2 pontos, que ele já dá para mim. No teu ponto A, o x é 80, o y é 110. Vou anotar aqui. 80, 110. Meu ponto B, eu tenho x é 120, o y é 140. Então, 120, 140. Esse aqui é meu ponto B. Então, vamos lá. Você sabe que o primeiro valor é x e o segundo é y. O que a gente vai fazer para cada um deles? Vamos substituir. Só substituir. Então, vamos fazer assim, ó. Para esse ponto primeiro organizado, x, y. Meu y, então, é 110, igual. Meu x é 80, então aqui vai ficar 80A mais B. Para esse ponto aqui agora, vamos lá. Meu x é 120, joga no x, e meu y é 140. Então, aqui ficaria assim, 140 igual meu x, que é 120, então fica 120A mais B. Pronto, o que a gente acabou de fazer?
um sistema de volta. Agora você já lembra da dica, né? Toda a função do primeiro grau para você fazer um sistema, muito facinho, basta você subtrair as duas. Vamos subtrair as duas para ver o que vai acontecer. Se você subtrair as duas, para não ficar negativo, fazer de baixo para cima, tá? 140 menos 110 vai dar 30. Vamos lá. 120 menos 80 dá 40A. B menos B eu posso cortar. Fechou? Pronto. 40 está multiplicando, passa dividindo. Meu A, então, vai ficar 30 sobre 40, dando uma simplificada. Então, eu tenho meu A, 3 sobre 4. Matamos o A. Tudo bem? A resolvido. Claro que a gente tem que resolver o B agora. Para você poder matar o B, você pode substituir em qualquer uma. Eu vou jogar nessa aqui primeiro, porque os valores são menores. Então, vamos jogar aqui, ó. Mesma coisa. Vamos repetir. 110 eu deixo. Igual 80 vezes A. Só que o meu A a gente já tem, 3 sobre 4. Isso aqui, então, mais B. Aí você vai ver como eu consigo matar o B facinho. Vamos fazer assim, ó. Repito 110 organizado. Vamos lá. 80 por 4, posso cortar. 80 por 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. Mais B. 60 positivo vem para cá negativa. 110 menos 60 dá 50. Então, a gente acabou de resolver o B. Meu B eu já tenho. Então, olha só. A eu tenho, B eu tenho. A eu já tenho, B eu já tenho. Joga na função original de volta. Então, meu Y vai ficar assim. Meu A, 3 sobre 4. Então, 3 sobre 4x mais meu B, que é 50. Esta é a função do primeiro grau, que representa esse gráficozinho que está aqui. Lembre, Y é o preço, X é a quantidade de panfletos. Então, agora acabou o exercício. A pergunta é, se eu pagar 151,25 reais, né? Quantos panfletos eu vou pedir? Então, vamos lá. Como o meu Y é o preço, eu jogo o preço aqui, ó. Então, aqui é 151,25, que é igual a 3x sobre 4, mais 50. Para você poder fazer essa conta aqui, ó, você tem várias opções, tá? Pode tirar o mínimo e tal, fazer assim, ó. 50 positivo vem para cá negativo. 151 menos 50 vai dar 101,25. Isso aqui é igual a 3x sobre 4. Pronto. 4 está dividindo, passa multiplicando. Então, se você multiplicar, isso aqui vai dar 405. 405 é igual, então, a 3x. Aí resolveu. 3 está multiplicando, passa dividindo. No teu x, então, vai dar 135. Gabarito dessa questão, então, vai ser letra E de estudante. Tudo bem? Tá aí uma questão muito, muito importante, muito importante. Então, a gente já viu função sobre dois aspectos, né? F de x, que é igual à questão anterior, e como ponto das coordenadas cartesianas. Tranquilo? Isso aqui você tem que saber fazer. Numa questão dessa aqui, ó, posso dar uma dica, tá? Se você quiser, você pode fazer por geometria também. Não tem problema. Só fiz assim porque é matéria de funções. Então, questão 4, resolvido. Depois da 4, então, agora a gente vai para a questão 6. Vamos lá, questão 6, fácil de fazer se o aluno não souber a teoria, tá? Ele fala assim, um grupo de alunos estava resolvendo um exercício sobre funções na qual um professor informou que eles deveriam desenhar o gráfico de uma função identidade e o gráfico de uma função constante no plano cartesiano. O gráfico que melhor descreve as duas funções solicitadas pelo professor é quanto, beleza? Então, ele quer dois gráficozinhos para você. O primeiro gráfico você pode grifar, eu quero a função identidade. Então, vou te mostrar, ó. A função identidade é simplesmente y igual a x. Isto aqui é o que a gente chama de função identidade. Tudo bem? Função identidade, y igual a x. X tem que ser igual a isso, por isso que é identidade. Ou seja, só para você entender, né? Se aqui for 1, o y tem que ser 1. Então, eu teria esse ponto aqui, ó. Se o x for 2, o y tem que ser 2. Eu teria esse ponto aqui, ó.
Se o x for 3, o y tem que ser 3. Então, o gráfico que ele procura é mais ou menos assim. Ó. Isso aqui é a função identidade. Tudo bem? O que você pode ver é uma função crescente. Tá bom? Beleza. Só que ele ainda pede para você, ele além da função identidade, ele quer uma função constante. Opa, peraí. Isso aqui é decrescente. Se fosse assim, seria... isso aqui é crescente. Se fosse assim, seria decrescente. Então, uma função constante não sobe nem desce. Tem que ser uma função constante. Então, mais ou menos, sei lá, isso aqui poderia ser uma função constante, se eu quiser. Afinal, não sobe nem desce. O gráfico que melhor se adequa a isso aqui é gabarito, letra B de bola. Nenhuma outra tem isso aí. Tá certo? Então, questão 6, resolvida. Lembre, função identidade, x igual a y. Então, agora, vamos para 29. Tá aí uma questão nível médio, muito importante ainda dentro da matéria de funções, tá? Só vou botar aqui o que ele pede. Então vamos lá. Na nossa questão 29, ele te dá um gráfico enorme. Daí lá embaixo está assim. Grande parte dos gráficos do avanço do caso do coronavírus se assemelha com uma função radical do tipo f de x igual raiz de x. Isso está no teu enunciado. Seja a função radical f de x raiz de 3x menos 27, eu quero o domínio desta função. Qual é o domínio dessa funçãozinha? Então agora a gente tem uma coisa importante, tá? Entramos nos termos técnicos, ele quer o domínio da função. Domínio é x. Você tem que gravar uma coisa importante. Mentira, duas coisas. Domínio é x. Toda vez que ele pede domínio de uma função, tudo que ele pede para você é qual é a condição de existência dessa função. Quando que essa função existe? Então você tem que pensar assim, eu tenho uma raiz, né? Você lembra, não existe raiz de qualquer tipo de número. Só existe raiz se o teu número não for negativo. Lembra disso? Então vamos começar assim. Para eu poder calcular o domínio dessa função, domínio, tá? Só tem raiz se isto aqui não for negativo, ou seja, meu domínio 3x menos 27, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Isso é o domínio da função. Qualquer valor maior ou igual a zero não é negativo e não tem raiz de número negativo. Domínio é a condição de existência. Então, vou resolver essa conta aqui. 3x eu vou deixar, menos 27 vai para lá, mais 27 positivo. 3 está multiplicando, passa dividindo, 27 dividido por 3 dá 9. Então, x maior ou igual a 9. Então, agora, vamos lá, né? Eu quero o domínio da função. Domínio existe para qualquer valor dentro que isso aqui não seja negativo. Então, meu domínio seria o seguinte, então. X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 9. Esse é o domínio da tua função. Para qualquer valor maior ou igual a 9, essa função existe. Então, meu gabarito, letra B de bola, questão número 29, resolvida. Tudo bem? Domínio, condição de existência. Agora, vamos para 33. Tá, é uma questão difícil, mas a gente tem que saber fazer. Opa, deixa eu só botar aqui. Vamos lá, então. Na nossa questão 33, ele fala assim: um investidor percebeu que, em um certo momento, o valor médio de suas ações variou de acordo com a função f, 2 até infinito, com reais positivos, definida pela função raiz de 2x menos 4. Nesse momento, se calcularmos o valor de f menos 1 de 5, ele encontrará qual resultado? Então, tudo que ele pede para você é f menos 1 de 5. Tá bom? Essa é a pergunta dele. Então, agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa que tem que saber, tá? F na menos 1, isso aqui é o que a gente chama de função inversa. Isso aqui é função inversa. Então, para você poder resolver isso aqui, você tem que saber calcular a função inversa. Coisa que a gente já falou hoje, né? F de x é a mesma coisa que y. Então, a minha função original é assim. Y igual raiz de
2x menos 4. É essa função que está aqui. Só troquei o f de x por y. Como ele quer a função inversa, para fazer a inversa você tem uma regra muito importante. Para fazer a inversa, x troca por y, y troca por x. Você troca os dois, né? Por isso que é a função inversa. Então, meu y vira x e meu x vira y. Então, fica 2y menos 4. Tudo bem? Esta é a função, é como você vai matar a função inversa. Para calcular a inversa, x troca por y troca por x. E agora você tem que isolar o y. Eu tenho que isolar esse y que está aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Tem raiz desse lado, né? Para eu poder cortar a raiz, eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Ó. Desse lado vai ficar x ao quadrado. Desse lado, quadrado com raiz eu corto. Vai sobrar 2y menos 4. Aí fica bonito, né? Menos 4 vem para cá mais 4. X ao quadrado mais 4 igual a 2y. Para deixar bonito, 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, meu y fica assim. X ao quadrado mais 4 sobre 2. Trocamos x por y por x. Isolamos o y. Isto aqui é a minha função inversa que ele está procurando. Então, f menos 1 de x vai ser x ao quadrado mais 4 sobre 2. A pergunta dele é, quanto que é a inversa de 5? Então, vou fazer aqui. Eu quero f menos 1, 5. Bom, você já sabe, o que está no parênteses, coloca no lugar do x. Então, no lugar do x, 5. Ficaria, então, 5 ao quadrado mais 4 dividido por 2. Aí fica fácil de fazer, né? 5 ao quadrado, 25. 25 mais 4, 29 sobre 2. Pronto, metade de 29, a gente já sabe, né? Então, nosso gabarito, 14,5. Esta é a função inversa de 5 que ele pede. Tranquilo? Tá aí uma questão difícil de fazer. Beleza? Então, bora. 33 resolvido. Depois da 33, então, nós vamos para 34. Pronto. Pessoal, olha que questão importante a 34, tá? A função, o gráfico da função f de x é 2x ao cubo, como indicado na figura. Bom, ele dá essa função para mim. F de x, 2x ao cubo. Essa é a função que está aqui de amarelo. Tudo bem? Beleza. Lá embaixo, ele fala assim, o gráfico que melhor representa a função f menos 1 de x é qual? Então, tudo que ele pede para você, de novo, é a função inversa. F menos 1x. Tudo que eu quero é o gráfico da função inversa dessa que está aqui. É claro que se você quiser, você poderia fazer assim. Fazer função inversa. X troca por y troca por x, isola o y e assim vai indo. Para fazer o gráfico, você vai substituindo o valor e resolve e tal. Não precisa, tá? Essa é uma questão muito fácil de fazer se você souber a teoria. Mas a maioria do pessoal não lembra disso. F menos 1 é inversa. Toda vez que você quiser o gráfico de uma função inversa, olha só o que você vai fazer. A função inversa, o gráfico da função inversa, olha a frase, é simétrico ao teu gráfico original em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Deixa eu mostrar para você. Lembra daquela nossa função identidade que a gente já usou hoje? A nossa função identidade é uma função assim, ó, mais ou menos isso aqui, só para você ver, tá? Isso aqui é a minha função identidade. X igual a y igual a x, essa é a função identidade. Esta é o que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares. Toda vez que ele quiser uma função inversa, você vai fazer como se esta reta que está aqui fosse um espelho. Então, você vai ter uma imagem igual do outro lado. Eu tenho a minha mão aqui, tenho o espelho aqui, eu tenho outra mão aqui, essa é a imagem, certo? Então, você vai fazer assim, ó, com giz vermelho para chamar a tua atenção,
Eu quero a função inversa. A função inversa é como se fosse a imagem desse gráfico amarelo e o teu azul fosse teu espelho. Então, só para você entender. Para essa parte de amarelo, a imagem dele estaria aqui, ó. Confere? Então, isso aqui seria a imagem dessa parte de amarelo aqui, ó. Para esta parte de amarelo, se isso aqui é o espelho, a imagem estaria aqui embaixo, ó. Então, essa aqui é a parte de baixo. Imagem em relação à parte de amarelo. Para esta parte de amarelo aqui, ó, você pode ver, ó, se isso aqui é o espelho, então a outra parte tem que estar aqui, ó. Então, ele seria assim, ó. E para essa parte aqui, se isso aqui é o teu objeto, esse aqui é o teu espelho, então a tua imagem estaria aqui, ó. Então, meu gráfico que ele está procurando é alguma coisa mais ou menos assim, ó. Isto aqui de vermelho é o gráfico da função inversa f menos 1 de x. Pronto. A única alternativa que você tem esse tipo de gráfico é a letra E, resolvida a questão. Eu quero esse Szinho que está aqui, ó, gráfico da letra E. Tranquilo? Esse é o jeito mais importante que você tem para saber como funciona o gráfico de uma função inversa. Para matar a função inversa, basta você fazer a função identidade, bissetriz dos ímpares, e trabalhar como se fosse um espelhinho, tá? Então, questão 34 resolvida. Então, agora vamos para 35. Muito importante é 35 também, nível médio. Vamos lá. Na nossa questão 35, ele fala o seguinte: as funções podem modelar várias situações do cotidiano. A função quadrática, por exemplo, pode modelar o movimento de um lançamento oblíquo, onde o objeto é lançado do chão, faz um movimento para cima e para frente e cai no chão novamente. A função f de x, 2x² menos 3, é uma função quadrática. Compondo essa função nela mesma, o valor de FOF menos 3 será quanto? Ah, pera aí, ó. FOF menos 3. Esta é a pergunta da questão para você. Tudo bem? Então, para a gente poder resolver isso que está aqui, ó, ele fala assim, ó, eu quero FOF menos 3. Para quem lembra, esse Ozinho aqui é o que a gente chama de função composta. Tudo isso que está aqui, na verdade, então, olha só o que ele quer. Ele quer f de menos 3. Isto aqui é só outro jeito de você escrever isso aqui. Tá certo? Função composta, uma função dentro da outra. Então, como a gente tem um valor, ainda bem que a gente tem um valor, toda vez que tem parênteses, começa dentro do parênteses. Então, eu vou calcular f de menos 3 primeiro. Parte fácil. F de menos 3, então, vamos lá. Para a gente poder calcular f de menos 3, o que está no parênteses, bota no x. Então, ficaria 2 vezes menos 3, só que ao quadrado, menos 3. Pronto. Aí a gente resolve f de menos 3. Potência primeiro, né? Menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 18. 9 vezes 2, 18. 18 menos 3 é 3. Então, agora, a gente já tem f de menos 3. F de menos 3, então, vai dar 15. Achamos a primeira parte da questão. Repare que a gente achou f de menos 3. A gente achou isso aqui, que é 15. Então, resumo da história, eu quero f de 15 e acabou. Então, tudo que a gente vai fazer agora é calcular f de 15 na mesma função. F de 15, no lugar do x, troca por 15. Então, ficaria assim, 2 vezes 15 ao quadrado, menos 3. Pronto, aí fica fácil, né? F de 15, vamos lá, 2 vezes 15 ao quadrado, 225 menos 3. Multiplica primeiro, então eu tenho aqui f de 15. Se você calcular isso aqui, vai dar 447. Este é o gabarito, letra D de dado. Beleza? Questão 35, então, resolvida. Depois da 35, nós vamos para 39. Vamos lá, 39.
Vamos lá. Ainda na matéria de funções, tá aí uma questão muito direta para fazer, então teorias que você tem que saber, tá? Ao observar uma lei de formação da função, é possível identificar se ela é crescente ou decrescente, sem fazer cálculo algum, bem como definir os pontos onde ela intercepta os eixos coordenados e de forma rápida. Nesse caso, a função f de x 2x mais 1, olha só, nas alternativas ele pergunta, é crescente, constante, decrescente e assim vai indo, tá? Então, coisas que você tem que saber, tá? Função do primeiro grau, f de x 2x mais 1. Primeiro de tudo, isso que está aqui indica se o teu gráfico é crescente ou não. Como ele é positivo, isso aqui vai ser crescente. Tá? Se esse valor for positivo, é crescente. Se esse valor for negativo, decrescente. E esse 1 que está aqui, ele tem um nome importantíssimo. Ele é o que a gente chama de termo independente ou coeficiente linear. Isso que está aqui indica onde o gráfico corta o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, que eu já sei, ele é crescente e corta o eixo y no 1. Então, gabarito, letra A, está resolvido a tua questão já. O gráfico é crescente e intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0, 1. Afinal, só para você entender, né? Eu sei que ele é crescente e corta no y1, então ele teria que ser assim, ó. Aqui é 1. Esse ponto é 1. Qualquer ponto em cima do y, o x é 0. Por isso que ele fala que corta o eixo y no ponto 0 e 1. Então, gabarito, letra A, resolvido então a questão 39, tá? Aí agora, depois da 39, vamos para 40. Uma coisa puxa a outra. Olha só. Opa. Pronto, vamos lá. Olha a agilidade com que você resolve a questão número 40 de um modo muito, muito fácil. Mas os alunos consideram uma questão dessas nível médio para difícil. Olha só. Ao fazer o cálculo do balanço de uma empresa, um empresário chegou à função definida f de x igual a 25x menos 125, onde x é a quantidade de produtos vendidos, está relacionada com seu lucro fx. Uma análise mais específica dessa função permite ao empresário descobrir para quais valores ele tem lucro ou prejuízo. Que valores são esses? Maior que 5, menor que 5 e assim vai indo. Então, para você ver como é muito rápido você fazer isso aqui, ó. Vamos começar, né? Você já sabe que f de x eu posso trocar por y. Então, y seria assim, 25x menos 125. Tá. Então, agora você vai pensar comigo. Essa função é crescente ou decrescente? Você pode ver. Quem está com x é 25. Como esse cara é positivo, a minha função é crescente. Então, já sei que a função é crescente. Olha a agilidade da questão. O que esse termo independente e coeficiente linear indica? Onde o gráfico corta o eixo y. Então, peraí, ó. Isto aqui, de novo, é onde corta y. Então, você quer ver a agilidade que a gente faz esse gráfico muito rapidinho? Meu gráfico seria alguma coisa assim, ó. Só para você entender. Aqui é o eixo y. Aqui é o eixo x, tá? Só fora de escala, não tem problema para a gente ter uma noção. Eu sei que ele é crescente, tem que subir. E eu sei que ele corta no eixo y no menos 125. Então, o teu gráfico tem que ser alguma coisa assim, ó. Crescente, e aqui ele vai cortar no menos 125. Por isso que está lá embaixo, certo? Aí, tudo que eu preciso fazer é achar esse ponto que está aqui, ó. Para você poder resolver esse ponto aqui, você tem vários jeitos. O mais fácil de todos. Qualquer ponto em cima do eixo x, o y é 0. Então, toda vez que você quiser esse ponto que está aqui, que a gente chama de zero da função, basta você pegar a equação e igualar a zero. Então, vou fazer assim, ó. 25x menos 125, a gente vai igualar a zero. Vamos resolver essa conta, ó. 125 vai para lá, positivo. 25x igual a 125. Tá multiplicando, passa dividindo. 125 dividido por 25 vai dar 5. Então, meu x é 5. Então, eu sei que esse ponto aqui é 5. Viram a agilidade que a gente faz um gráfico desses? É claro que você pode pensar assim, tá, mas é do primeiro grau. Função do primeiro grau é reta. Para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos. É claro que você pode fazer uma tabelinha de valores e colocar valor e tal, achar 2 pontos e traçar a reta. Mas eu acho assim muito mais rápido de fazer. Onde corta o y você já tem.
para achar esse valor aqui, basta você pegar a equação igual a zero. Aí ele fala uma coisa importante no teu enunciado. Y é o lucro que ele tem. O meu Y é o lucro. Então você pode perceber uma coisa assim, ó. Daqui para cima, o meu lucro é sempre positivo, ó, porque o Y é positivo. Daqui para baixo, meu Y é negativo. Então meu lucro é negativo, então eu tenho prejuízo. Então, para ter lucro, X é maior que 5. X maior que 5, eu tenho lucro. E para ter prejuízo, X é menor que 5, eu vou chamar de P de prejuízo. Então, o nosso gabarito, letra D de dado. Quando que ele tem lucro e prejuízo? Lucro, X maior que 5, e prejuízo, X menor que 5, gabarito D de dado. Questão 40 resolvida. Beleza? Depois da 40, vamos para 30. Para fazer a 30, eu preciso botar uns gráficos no quadro. Vocês podem dar uma lida no enunciado e tal, tá? Então, vamos lá. Beleza, vamos lá. Nossa questão número 30. Muito importante também. Na 30 ele fala assim: as funções possuem algumas propriedades que as diferenciam das relações entre elas. Pode destacar seu gráfico. O gráfico de uma função mostra seu comportamento conforme os valores de x variam na reta numérica. Dessa forma, pode-se considerar função o gráfico, tá bom? Então ele te dá 5 gráficos e ele quer saber qual delas pode ser considerada uma função. Só botei 4 itens no quadro, porque a análise é a mesma, tá? Só não botei o último item no quadro. Tudo que eu quero saber é quando que um gráfico é uma função. Então, você deve lembrar algumas coisas importantes, né? Para ser função, primeiro de tudo, tá? Cada x só pode ter um valor de y. Essa é a primeira dica importante, tá? Segunda coisa, não pode sobrar x dentro do domínio. Não tem como. Então, cada x só pode ter um valor de y e não pode sobrar nenhum valor de x dentro do domínio dele. Então, de um modo direto, técnico para resolver, tá? Se você pegar esse gráfico que está aqui, ó, sei lá, pega esse x aqui, ó. Isso aqui é um valor de x. Você reparou que esse valor de x aqui, ó, tem esse valor de y, tem esse outro valor de y, tem outro valor de y aqui? Então, esse meu x aqui, só aqui já tem 3 valores. E a gente falou aqui, para ser função, cada x só pode ter
um valor. Então isso aqui não é função não, isso aqui não pode. Certo? Tudo de novo, cada x só pode ter um y. Pega o meu item B. Se você pegar esse item x aqui, ó, você reparou que esse x aqui tem esse valor de y, e esse x aqui também tem esse valor de y, então o teu x tem dois valores de y, então isso aqui também não é função, certo? Então, isso é um jeito direto de você analisar. Qual que é a dica de uma questão dessas? Escute a frase. Toda vez que você quiser saber se um gráfico é função ou não, você vai traçar retas paralelas a y. Trace retas paralelas a y. Vou mostrar para você. Vou pegar esse gráfico aqui, vou traçar retas paralelas a y. Vou pegar esse gráfico aqui, retas paralelas a y. Esse aqui, reta paralela a y. Esse aqui, reta paralelas ao eixo y. Tudo bem? Tá bom. Para que um gráfico seja função, você tem uma dica muito importante. Toda vez que você traçar retas paralelas a y, cada uma dessas retas só pode tocar no teu gráfico uma vez. Só pode tocar uma vez. Se tocar mais de uma vez, não é função. Não pode tocar mais de uma vez, só pode tocar uma. Você pode ver, ó, esta reta que eu tracei, corta várias vezes. Então a gente já sabia que não é função. Esta reta que eu tracei, corta duas vezes. Então isso não é função. Para ser função, só pode tocar uma vez. Então isso aqui não é função. Essa reta toca duas vezes, não é essa função. Mas olha que legal isso aqui. Essa reta toca no gráfico só uma vez. Essa aqui toca no gráfico só uma vez. Essa aqui também só uma vez. Você pode ver, ó, cada reta toca uma única vez. Então a letra D é uma funçãozinha. Gabarito D de dado, está resolvido. Tudo bem? Essa é uma questão que eu acho nível médio para cima, porque muita gente não sabe disso. O pessoal estuda a função, mas não lembra quando que um gráfico é função. Para ser função, trace retas paralelas ao eixo x, ao eixo y, só pode tocar uma única vez, tá? Se não tocar, não pode, se tocar mais uma vez, não é função. Beleza? Então agora, nós vamos para a questão número 15. Vamos lá então, nossa questão número 15, nível médio, olha só o que ele fala. O trajeto de uma formiga durante certo período de tempo representado em plano cartesiano como mostra a imagem. Olha o que ele fala. Esse é o trajeto que a tua formiga está fazendo, tá? O deslocamento da formiga pode representar uma função do tipo, olha os itens, par, ímpar, afim, cúbica, polinomial. Isso aí é uma questão que eu acho muito difícil fazer, afinal é muito conceitual. Se não souber a teoria, não tem como fazer. E mesmo que saiba a teoria, muita gente não sabe fazer. Então vamos tentar entender, tá? Esse tipo de gráfico que está aqui, ele pergunta, é função par, é função afim, é função cúbica e assim vai indo, tá? De um modo muito direto, você já percebeu que isso aqui parece uma parábola, certo? Parábola é uma equaçãozinha de segundo grau. Mas a gente não precisa pensar assim. De um modo direto, vamos analisar algum dos itens. No item A, ele pergunta se a tua função é par. Bom, definição de função par. Para que uma função seja par, f de menos x tem que ser igualzinho a f de x. Isto é a definição de função par, tá? Jeito técnico de fazer. Você pode ver que na tua parábola ele divide certinho para lá e divide para cá. Então, só para você entender, tá? Se você pegar esse valor de x, você vai ter esse valor de y, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Se eu pegar esse mesmo valor de x e jogar para cá, ó, só que menos x, você vai reparar que ele tem o mesmo valor de y. Então, tanto x quanto menos x, eles têm o mesmo valor de y. E aqui vai ser igualzinho, ó.
Se você pegar esse valor aqui, ele vai ter o mesmo valor que esse aqui, ó. Mesmo valor. Então eu sei que f de x e f de menos x são iguais. Então ele é par. Isso aqui é verdadeiro direto já. Resumo da história. Jeito fácil, tá? Você reparou que esta reta aqui divide teu gráfico em duas partes idênticas? Se esse lado para cá for igualzinho a esse lado para cá, igual, se ele for simétrico, então ele é função par. Gabarito, letra A, resolvida. Beleza? Até daqui a pouquinho.